Rádio Pavio que Fumega apresenta o programa Feliz é Quem Tem Fé, com Marta Reis. Graça e paz. Eu gostaria nesse momento de estar compartilhando com você uma breve reflexão que está registrada na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro de Ruth, capítulo 4, e os versículos do 13 ao 17, que diz que Boaz tomou a Ruth como esposa, e ela concedeu um filho, e ele foi homem. Então as mulheres disseram a Noemi, sua sogra: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu braço, e foi sua babá. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E o chamaram de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Nós não temos interesse de esgotar o assunto, não temos condição alguma. Mas eu gostaria de estar atraindo a sua atenção nesse momento para vir comigo refletindo acerca desse relacionamento interpessoal fora da curva, né? Que é de nora e sogra, sofrimento, perda, e um cenário também de resgate, de devolver a honra, de superação, de ressignificação. É o agir invisível de Deus. Em meio à dor, o Senhor providenciando resgate, restauração e reposicionamento para essa família. Mas essa família começa em Belém de Judá, casa do pão, onde acaba o pão, vem a fome. A família de Elimeleque, casado com Noemi, e esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Por causa da fome, o provedor dessa família, Elimeleque, decidiu ir para Moabe. E a família foi. Chegando em Moabe, foi suprida essa necessidade. Eles conseguiram se alimentar, reergueram a sua vida, deram continuidade à sua vida em Moabe. Saíram da casa do pão e o provedor, para prover o pão, necessidade básica, física, a família esteve lá. Durante um bom tempo, tudo correu bem. Mas algo pior do que fome bateu na porta dessa família e foi o luto, a viuvez. Morre Elimeleque e Noemi começa a experimentar o amargor da viuvez, o desamparo e essa dor da perda. A alma de Noemi começa a sangrar. Na cultura judaica, os costumes dos israelitas eram amparar as suas viúvas. E, nesse caso, Noemi tinha mais 2 filhos e eles assumiram a mãe, a despesa do lar. Passado um tempo, eles casaram com mulheres moabitas. Malom casa com Ruth e Quilion com Orfa. E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. A Bíblia não diz, mas eu acredito que essa família morava todo mundo junto numa casa só. Imagina, dentro de uma casa, 3 mulheres. Noemi, a mulher que carregava a presença do Senhor. Noemi, a mulher que tinha intimidade com o Senhor, o Deus de Israel. Noemi, a idônea, a madura na casa, aquela que tinha um temor a Deus, aquela que vivenciou fatos que Ruth e Orfa não vivenciaram. Os filhos saíam para trabalhar e ficava ali, né? Aquela casa, uma sogra e 2 noras. Eita! Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus só lá fora. Mas tem tanta obra que podemos fazer dentro de casa. Por quê? Como você viu,
Nosso Deus é um Deus que está de olho na geração seguinte. E Noemi começou a influenciar essas meninas. Eu fico imaginando, né? Ensinou como era a comida, os costumes culinários, os costumes de vestes. Começou a influenciar um trabalho de mentoria. Tem tanto curso hoje de mentoria para mulheres, né? Onde as pessoas até pagam para receber a instrução, para se tornarem outras influenciadoras, mas deixam tanto a desejar dentro de casa. Isso a gente precisa prestar atenção, porque é um ministério que ninguém briga com você, é o teu posto dentro do lar. Você jamais vai ter ninguém competindo com você. Deixa eu ser você dentro da sua casa. Deixa eu fazer o seu serviço por você dentro da sua casa. Então eu chamo aqui a minha atenção e a sua atenção. Temos influenciado as nossas noras positivamente? Como tem sido o nosso comportamento dentro do lar? Como nós estamos influenciando a seguinte geração? Temos muito que refletir sobre isso. Precisamos muito refletir sobre isso urgentemente. E temos muito que nos arrepender. Porque existem muitas mulheres que carregam a presença de Deus lá no ambiente de culto. Mas quer conhecer alguém mesmo? Abre a porta da casa dela, entra lá. Veja como é o seu comportamento no interior da sua casa. Como ela trata a sua nora. Será que ela está influenciando positivamente? Ou ela insulta? Ou ela derrama a sua alma sangrando por causa da sua perda e responsabiliza a nora? Ei, Deus coloca no nosso caminho pessoas com outras culturas, com outros costumes. E nós precisamos receber de Deus graça para podermos influenciar positivamente. Eu quero te chamar a atenção para esse contexto. Porque a gente fala muito que Ruth não abriu mão de seguir Noemi. Mas quem abriria mão de seguir uma pessoa que representou para ela algo muito mais forte do que a própria família natal, né? A família de origem. Às vezes, nós somos postos também numa família, mas a gente quer ser o líder ali. Agora eu quero falar para as noras. Porque quantas vezes nós não reconhecemos a maturidade da sogra, não reconhecemos aquilo que ela carrega, que pode nos influenciar positivamente. Quem aqui sabe fazer aqueles vinco de calças sociais? Muitas mulheres da nossa geração não sabem. Mas a geração anterior sabe. Eu me lembro quantas vezes eu vi vídeos de pessoas que ainda botavam brasa no ferro e ainda fazia aqueles vincos na calça. Então, isso eu estou falando de uma coisa aqui que me veio na cabeça, mas muitas outras coisas nós podemos ser influenciados. Então, olha só, não basta estar se posicionando para ser o influenciador ou a influenciadora, melhor dizendo. Mas e você? É uma pessoa influenciável, tratável, gosta de aprender? Porque a gente tem aquilo que a gente honra. Quantas vezes as pessoas vêm nos dizer, não, você pode dourar a cebola para depois colocar o frango. Ah, não, eu gosto de fazer com açúcar. Então a gente tem que estar aberto, pronto para aprender a cultura do outro e honrar a mulher que gerou o seu esposo. Às vezes, muitos casamentos são desgastados por conta desses princípios que muitas noras quebram. E aqui é que eu quero me prender. Eu quero me prender ao fato que deve ter acontecido antes de Ruth gritar aquele tão conhecido versículo, quando Noemi decide voltar para Belém, porque seus filhos morrem.
E agora são 3 mulheres dentro de casa, viúvas. Então, Noemi muito preocupada porque não tinha remidor, mas ela sabia que tinha um parente distante, lá na terra dela. Então ela decidiu voltar, mas ela perguntou para elas. Olha que coisa mais maravilhosa. O influenciador de Deus, ele não impõe nada. Ele coloca ali a instrução. Quem quiser seguir, vai seguir. Você sabe reconhecer a graça que o outro carrega? Você pode multiplicar isso se você honrar. E a pessoa passar pelo teu caminho e você ainda carregar aquela unção. Aleluias! Mas também você pode ignorar e perder a oportunidade de carregar aquela graça que a pessoa te apresentou. E aqui, sabe o que acontece? Noemi não impõe nada para elas. Pelo contrário, fala, olha, eu vou voltar para minha terra. Vocês querem vir comigo? Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nem sequer condição de gerar novos filhos para poder dar continuidade à história do meu filho e à semente de vocês. Voltem para a casa de vocês, voltem para a família de vocês, voltem para a terra de vocês. E Orfa até tentou ir também, mas no meio do caminho decidiu o contrário, vou voltar. Eram novas, eram bonitas. Mas Ruth, nesse momento, por conta da influência que ela teve lá atrás, antes de ser viúva, o relacionamento que ela construiu com a sua sogra, esse companheirismo, essa lealdade, não foi assim, foi conquistado. Às vezes as pessoas reclamam quando a gente deixa algum tipo de relacionamento. Mas por quê? Porque entendeu que não é aquilo ali que ela quer carregar, ela quer outra coisa. E nós somos livres para decidir. E também livres para ser responsável pela decisão. E foi aqui, nesse momento, que Ruth solta esse versículo tão falado. Eu não vou te deixar. Não fique insistindo que eu te deixe. Olha a palavra de Ruth. Eu vi em você o que eu não vi lá atrás. Eu aprendi com você o que eu não aprendi em casa. Eu quero carregar isso que você tem. Eu quero estar com você. Não se preocupe se você não tem nada para me oferecer. Eu quero estar contigo porque eu te amo. E olha o que ela fala. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E onde quer que morreres, morrerei eu. Fechou. Ela enxergou em Noemi, a despeito de tudo aquilo que ela precisava ter, mas ela enxergou algo maior, a presença de Deus que Noemi carregava. Eu não quero me prender ao fato de como foi processado até que Ruth fosse resgatada através de Boaz. Mas o fato é que ninguém quer abandonar alguém que influenciou positivamente. Se alguém tem te deixado, é porque não houve uma conquista genuína. Aleluias! Não houve algo sólido de influência. Então, você que tem uma oportunidade de influenciar a sua nora, influencie, marque ela para sempre. Como uma amiga, como uma conselheira, como alguém que está ali para apoiar. Porque imagina bem, Noemi mesmo, viúva, não deixou de consolar as suas noras. Mas agora a amargura em Noemi estava insustentável, ao ponto de dizer, não tenho condição mais. Estou destruída, perdi marido, perdi filhos, vou voltar. Mas olha só, quando ela chega lá na terra dela, não tinha só um resgatador, tinham 2 parentes do seu marido. Um se recusou a casar com Ruth. Sabe por quê, irmãos? Às vezes as pessoas desprezam uma viúva, desprezam uma divorciada, desprezam alguém que teve um passado, porque é preconceituoso. Porque quando você quer conhecer alguém, veja a história dessa pessoa, os valores que essa pessoa carrega, a despeito de toda a história dela, que não deve ter sido tão legal. Mas olha a atitude dela. Pera lá, Ruth acompanhar Noemi, que não tinha nada para oferecê-la.
Então ela não estava correndo atrás de quê? De casamento, não. Ela queria algo superior. Ela queria a presença de Deus. E cai ali, olha, na lavoura de Boaz. Quarentão, rico, próspero e um homem que Boaz significa rapidez. Um homem que enxergou valores em Ruth. Hein? Sarrafo alto. Mas ele estava ali correspondendo. Ele rapidinho resolveu a situação. Pressionou o outro parente que poderia ser o resgatador, ele não quis, então ele casou com Ruth. Olha que coisa mais maravilhosa, o agir de Deus no meio das tragédias, até mesmo nas falhas. Às vezes você sai de um lugar achando que está indo para um local onde tudo vai ser resolvido e às vezes você é obrigado a voltar e volta amargurado, decepcionado, desiludido. Mas o Deus da história está ali, continua escrevendo a história. E é aqui que eu quero deixar para você essa mensagem. Quando Boaz resgata Ruth e Deus reescreve a história de Noemi e dá um filho, e o nome desse filho é Obed. Olha, um Deus geracional. Sabe por que Boaz não vê Ruth com preconceito? Porque foi filho de Raabe. Lembra a prostituta que acolheu os espias e fez uma aliança com Deus, colocou ali, olha, o cordão de escarlata na janela e salvou a ela e a família dela toda. Casou com Salmão e geraram Boaz. Boaz já carregava uma história de superação na essência. Pouco importando qual é o povo que veio, qual é a história que carrega. Boaz tipifica Cristo, que não está preocupado de onde você vem, qual o caminho que você passou, a história de decepção, de angústia, de perda que você carrega. Jesus é o resgatador da sua vida. Jesus quer gerar através de você uma nova história. Jesus quer se manifestar através de você, também reproduzindo em você uma unção para resgatar outras vidas. E tudo isso começou aonde? Dentro de um contexto de tristeza, de perda, mas dentro do lar. Às vezes as pessoas estão tão crentes, tão espirituais, dentro do ambiente de culto, mas chega em casa, o que é isso? Que tipo de influência eu e você estamos passando para as futuras gerações? E aqui Ruth entra na genealogia de Jesus. E é interessante que para quebrar o paradigma, a mulher, a moabita, que escolheu seguir alguém que não tinha nada materialmente para oferecer, essa moabita ficou ali, ó, na genealogia de Jesus e foi classificada pela vizinhança que a nora Ruth amava sua sogra e ela era melhor do que 7 filhos. E essa mulher trouxe vida para sua sogra. Ei, nora, para de ser uma perturbação na vida da sogra. Seja instrumento de bênção, de alegria. Acolha a sua sogra na velhice. Foi a mulher que gerou o seu filho. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, eu quero abençoar essa pessoa que me ouve com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, que haja paz nas famílias, em nome de Jesus. Amém. Receba um abraço gostoso do Espírito Santo. Graça e paz. Você ouviu o programa Feliz é Quem Tem Fé com Marta Reis, que volta amanhã às 2h da tarde.